Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a igreja tem que fazer diferença. O texto bíblico encontra-se em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, que diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, Jesus falou claramente o que ele tanto gostaria que nós fôssemos em relação ao mundo: sal da terra e luz do mundo. Nesta visão, queridos irmãos, queridos ouvintes, podemos dizer que o templo aonde congregamos é o saleiro, o cristão é o sal e a carne é o mundo. O que adianta ser o sal somente dentro do saleiro? Neste ponto, queridos, nós vimos que o sal dentro do saleiro não tem como dar gosto e sabor à carne. Da mesma forma, o cristão dentro das quatro paredes fazer diferença no mundo. É necessário que o cristão saia da sua zona de conforto para poder fazer diferença no mundo, ou seja, temperar, dar sabor, dar sentido às pessoas, incomodar e dar substância à sociedade. Queridos ouvintes, depois da destruição de Jerusalém, quando a igreja experimentava um grande crescimento, os cristãos judeus queriam impor a lei como a mediadora entre Deus e os homens, e os cristãos gentios, por sua vez, queriam viver sem nenhum tipo de lei, aproveitando-se da sua liberdade em Cristo Jesus para darem vazão às obras da carne. O desafio maior era corrigir os erros de ambos os grupos e dar à igreja uma base teológica consistente para um crescimento sadio. Agora, pois, devido à sua natureza, à sua nova natureza, os cristãos afastam as trevas e conservam o padrão moral do ambiente aonde estão. Hoje podemos afirmar que a presença de um único cristão verdadeiro, queridos irmãos, queridos ouvintes, é suficiente para afastar as trevas e conservar a moral de qualquer ambiente. E é por isso, queridos, que a igreja tem que fazer diferença. Como podem os cristãos corresponder a tão grande desafio? Deixando que estas duas magníficas declarações de Jesus se tornem reais
em sua vida. Primeiro, o cristão verdadeiro é sal. Queridos ouvintes, o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa. O sal é a influência silenciosa do cristão no seu ambiente. Daí podemos perceber que no silêncio o sal tempera. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, diz que os cristãos são o tempero de Deus para que o mundo aprenda a apreciar o seu amor. Segundo, observamos também que no silêncio o sal alimenta. A Bíblia diz que o mundo tem fome de Deus. Jesus disse: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Terceiro, vimos também que no silêncio o sal conserva. Aqui nós vimos, queridos irmãos, que a simples presença de um cristão genuíno é suficiente para manter a moral no trabalho, na escola, em casa ou em qualquer outro lugar. Portanto, queridos, a presença da igreja no mundo deve ter o mesmo efeito: evitar que os padrões morais se deteriorem. Duas preocupações devem ter os cristãos: equilíbrio e purificação. Equilíbrio é para não deixar salgar demais, ou melhor, tornarem-se intragáveis. E purificação é o cuidado para não perder o sabor. Sob certas circunstâncias, queridos ouvintes, o sal pode perder o seu sabor. Veja, queridos ouvintes, que quando isto acontecia, o sal era jogado na entrada das casas para ser pisado pelas pessoas, para evitar o barro em dias de chuva. Não prestava para mais nada, somente para serem pisados. Portanto, deixando de funcionar como deve, o cristianismo é pisado pelos homens. Repare como a mídia pisa nos cristãos quando eles dão mau testemunho. É verdade, queridos. Quando damos mau testemunho, somos pisados por todos. Aonde quer que Deus nos coloque, devemos ser sal. Se nós fazermos diferença, haverá tempero, alimento e conservação, aonde quer que estejamos. Queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos sempre pedir ao Senhor equilíbrio e purificação, para que a igreja possa fazer a diferença. Segundo, o cristão verdadeiro é luz. Ao contrário do sal, que age no silêncio, a luz deve ser colocada em lugar visível e no alto. Mas, à semelhança do sal, ela deve ser útil. A Bíblia diz o seguinte: primeiro,
A luz afasta a escuridão e junto com ela o medo. Segundo, a luz orienta especialmente os que ainda estão longe dela. E terceiro, a luz conforta, pois tudo se torna mais claro. Aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós entendemos que os cristãos também devem se preocupar com humildade e retidão. Humildade em saber que a luz principal é Cristo. Os cristãos são apenas luzeiros. Temos que ser humildes para entender que a luz principal é Cristo e que nós, como cristãos, somos apenas luzeiros. Nossas obras devem brilhar diante dos homens, mas com humildade. A luz do cristão é para permitir que o mundo veja suas obras, mas glorifique a Deus. A luz do cristão é para que o mundo veja as suas obras, mas que glorifique a Deus. Perseverança. Aqui fica esclarecido que a luz está ligada à ideia de justiça e retidão. A base da ilustração da luz é o próprio Deus. Somos luzeiros, isto é, refletimos o caráter de Deus sobre as pessoas ao nosso redor. Nós devemos refletir a luz de Deus sobre o mundo. Somente assim as pessoas irão encontrar o Salvador. Devemos pedir sempre ao Senhor humildade e retidão. A igreja tem que fazer diferença. Aonde houver um cristão verdadeiro, o padrão moral é conservado e as trevas são afugentadas. É preciso, queridos, tão somente deixar que a presença e a luz de Cristo flua em nós. Queridos ouvintes, a mensagem que Deus colocou nos nossos corações é esta. Agora nós, como cristãos, devemos ter consciência de que a igreja tem que fazer diferença neste mundo de violências, neste mundo de escândalos, corrupção, mentiras, desespero, angústia, medo, fome e depressão. Portanto, clamemos hoje ao Senhor por nós e por nosso país. Que a igreja faça diferença, afaste as trevas, abra o apetite espiritual das pessoas, conserve alto o padrão moral. Oremos pelo nosso país e pela igreja. E por que não dizer, oremos pelo mundo? Nós, como cristãos, queridos irmãos, devemos pensar nisso. Orar pelo país, orar pela igreja e não porque pelo mundo. Devemos orar, devemos clamar ao Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém?